Bem-vinda, Vera. Muito grato por ter aceitado o convite. Obrigada, António. Sempre bom estar aqui e pela oportunidade de poder falar daquilo que eu mais gosto. Quem é Vera Luz? Ai, essa pergunta. Hum, É sempre aquela pergunta que nos leva a tantos sítios diferentes, mas se calhar há muitos anos atrás eu iria buscar rótulos, iria buscar as minhas referências externas, o nome de família, o ter, eu tenho isto, eu tenho aquilo, ou eu sou estes papéis que represento como mãe ou como esposa de alguém, e eu hoje posso dizer que sou um ser em construção e a juntar peças do meu puzzle e a perceber aos pouquinhos que sou muito mais do que alguma vez eu pensei no passado. E que eu acredito que muita gente ainda tem essa análise redutora da sua identidade e da sua noção de si próprio. Agora que somos muito mais do que aquilo que pensamos, é das descobertas aos poucos que nós vamos fazendo pela vida, até encontrarmos aquilo que é a nossa essência e aquilo que é a nossa revelação sagrada. Mas sim, sou um puzzle. Acho que é a definição mais interessante que existe dentro da minha cabeça. É um puzzle que está aos pouquinhos a construir com as peças e a revelar quem eu sou. Dá muito para descobrir. É uma excelente definição. De certa maneira, somos todos, não é? Todos. E essa é que é a parte mais rica do meu trabalho, que é juntar peças, adicionar peças, trazer peças, tirar peças do mapa astrológico. A própria pessoa descobrir peças dentro de si própria que nem sabia que tinha e ir revelando. E eu noto nas pessoas, por exemplo, que fazem um trabalho comigo, vêm 3 anos depois, 5 anos depois, 10 anos depois. Ainda agora tive uma pessoa que veio 15 anos depois. E realmente há essa noção de plenitude, de se ir juntando peças para criar uma noção mais plena de quem somos. O dia a dia acaba por não ajudar muito a esse trabalho, porque aprisionamos-nos a versões inferiores da nossa identidade. O eu tenho isto, ou um crachá, ou um diploma, ou um papel importante na sociedade, seja ele qual for, são papéis, não são quem nós somos. Então, algures, às vezes, temos que ir despir esses papéis todos e essas referências de identidade externa e começar a descobrir, afinal, quem é que eu sou quando não tenho aqueles casacos por cima. O poeta Rumi diz num poema: esta realidade não é a verdadeira realidade. Certo. A verdadeira realidade está atrás do pano. Exatamente. Não somos nós que estamos aqui. Certo. É a nossa sombra. Verdadíssima. Concordo plenamente. Esta realidade todos os dias é um teatro de marionetas? Platão também já tinha esse... Aliás, muitos filósofos ao longo do tempo foram revelando essa noção. Carl Jung, a mesma coisa. Ou seja, aquilo com que nós nos identificamos no dia-a-dia, que é uma tentação do plano material, porque ele é interessante, ele é rico, ele é intenso, não é? Ele tem cores e sons e nós temos uma relação visual permanentemente com ele, só que ele é ilusão. Os indianos dizem isso há 5.000 anos. O conceito de Maya fala sobre isso. Então, há uma tentação de nos perdermos e de nos extra-identificarmos com esse plano ao preço de deixarmos o plano interior para trás, e está cá muita coisa à qual nós nunca deveríamos perder contacto, perder noção de. Ou seja, a nossa sociedade não nos incute um respeito pelas emoções, por exemplo. As nossas emoções, o leque das nossas emoções, se formos a considerar as emoções no seu pior e as emoções no seu melhor, ou seja, uma régua, elas são flutuantes, como a gente sabe, de manhã à noite, de um ano para o outro, elas são flutuantes. Supostamente, segundo os antigos, a evolução faria-se a caminho do amor, que é a lição que todos nós estamos cá a aprender. Só que aqui na parte negativa nós temos
sacos de lixo, de medos, de rancores, de solidão, de rejeição, de abandono, de sensações horríveis com as quais nem sempre sabemos lidar. Então queremos ser felizes, queremos que a régua vá para cá, mas não queremos olhar para isto. E isto é uma coisa que não dá para evoluir sem abordar estas sombras. Não podemos ignorar o saco de batatas nem podres. Pensar, nem está pensar. Lá na despensa, não é? Nós andamos para a frente e o universo é sábio e põe o saco aqui à frente. Não é que por mais que limpemos a casa, podemos comprar mobílias novas, pintar as paredes, mas absolutamente. As baratas não vão desaparecer se tiver lá o saco de batatas podres. E o ser humano tem uma habilidade incrível de fingir e de negar e de pôr por cima o penso rápido e de acreditar e de desiludir ele próprio a acreditar que consegue ir em frente e que consegue ir rumo ao amor ou chamar amor às coisas e às pessoas erradas. Então a cura passa por aqui, que é refazer o conceito de felicidade ou de amor ou de objetivo que nós queremos atingir e perceber que o atingir o amor ou a felicidade implica a integração destas sombras, é a cura daquilo que está escondido dentro de nós. E como é que podemos definir o amor, esta força evolutiva? É a busca por aquilo que está atrás do pano, pela fusão com a nossa alma luminosa e vibrante, acima do espaço-tempo? Certo, no fundo é ir fazendo o puzzle. Ou seja, por mais que eu queira fingir que o meu puzzle é bonito, ou que é completo, porque tenho lá peças de outros puzzles, não vai funcionar. Nós vamos nos render à ideia de que aquela peça não encaixa, por mais bonita que seja. E estamos a falar mas como é que a minha família não encaixa aqui? Mas como é que a pessoa que eu mais amo não encaixa aqui? Ou os meus filhos não encaixam aqui? E mais cedo ou mais tarde vamos ter desilusões com eles e perdas com eles. Então esse processo de perda e desilusão é a vida a dizer: a peça do puzzle está cá dentro, não está lá fora. E isso leva muito tempo até percebermos isso, porque a tentação do exterior é muito mais fácil eu ter alguém a dizer que me ama e que me invade e que me inunda de amor, do que eu dizer não, porque o amor que eu quero sentir é o meu. E quando a Vera fala em muito tempo, provavelmente não quer dizer nem anos nem décadas, é várias existências. Provavelmente. Se nós formos a medir o amor próprio de cada um, vamos ficar chocados com a ausência ou com os níveis muito baixinhos de amor que a maioria das pessoas tem. E que eu sei pelo meu próprio processo que fiz e pelas pessoas todas com que eu lidei ao longo da vida, é miserável, é triste. Ou seja, porque depois há um litígio entre aquilo que a mente quer acreditar, e eu vejo pessoas às vezes até a verbalizar: a minha autoestima é ótima e eu hoje em dia já sou melhor do que era, ou já gosto mais de mim do que gostava. Claro que sim, a reguinha tende a puxar para o amor, mas depois há uma desincronização com a realidade. Ou seja, eu posso dizer que sou muito segura e acreditar até que sou muito segura, mas se eu tenho aqui uma relação que me abandona, este abandono vai testar até que ponto é que eu já estou confiante ou não, até que ponto é que eu já tenho amor próprio ou não. Por isso é no teste, é sempre no teste, é para isso que serve a vida. No fundo vem testar o nosso processo interno. Sim. Será que os grandes clássicos da história da humanidade, como os Lusíadas, a Odisseia, a Eneida, são sobre essa jornada da humanidade, essa jornada espiritual? Certo, Joseph Murphy chamava-lhe a jornada do herói, não é? A jornada do herói. Que no fundo é pessoal e é individual e implica toda uma série de passos que são conhecidos para quem conhece o livro. Provações. De provações, do teste dos nossos maiores medos, do encontro dos mentores que nós vamos todos perceber mais cedo ou mais tarde que eles vão aparecer. Ou seja, é na provocação do nosso medo que nós vamos perceber que está lá alguém a explicar como, ou a dar o empurrão, ou a dar o apoio para a gente seguir em frente, e depois é a descoberta de uma nova identidade e de uma nova forma de estar e de uma grande peça do puzzle
Da Ilha dos Amores, quer dizer, esse será o destino final, não é? A Ilha dos Amores, Ítaca. Certo. Serão lugares físicos ou será um estádio de consciência? Eu acho que são sempre estágios de consciência. Tudo o que está nos livros, por mais maravilhosos que sejam, são sempre metáforas que levam para aquilo que é o nosso trabalho interno. O Nietzsche dizia que o homem é uma corda estendida entre o abismo e o super-homem. Certo, exatamente. Exatamente. É que no fundo eles dizem que vai tudo parar O ao David mesmo Hawkins, sítio. sim, o David Hawkins, um grande psiquiatra americano que criou uma escala de níveis de consciência, a Certo. escala de Hawkins. Ele, com recurso à cinesiologia, ou seja, ele associa cada nível de consciência a uma vibração Certo. e a um sentimento. Então, a mais baixa é a vergonha. O Certo. estado de consciência mais baixo, vergonha, que é 20 Hz, e vai até a iluminação, que são os 1000 Hz. Certo. E temos muita, a tal dissociação que eu estava a falar, mostra, e eu vejo isso nas consultas, a pessoa ter uma vibração realmente muito baixa, mas ao nível da mente, ela gostar de acreditar que possa ser mais feliz do que aquilo que é, estar mais consciente do que aquilo que realmente está. E é no embate do dia a dia é que nós temos esse teste. Por isso é Desconforto. sim, uma pessoa até pode ser muito querida, muito doce, muito prestável, muito amorosa, mas num teste exterior de rejeição, de traição ou de abandono, aquelas feridas mais rebeldes para o ser humano, mais dolorosas para o ser humano, é na reação a essas feridas é que a gente vai perceber até que ponto é que aquela pessoa já atingiu um grau de iluminação que lhe permita deixar que a dor venha, faça a sua alquimia e se solte. E o que é certo é que ainda há muito trabalho para fazer, porque as pessoas são muito reativas. Ainda está tudo muito no ego, e o ego do controle, e do embate, e do querer ganhar, e do querer ter razão. É um movimento de sobrevivência. O ego não é uma coisa má, não é um bicho feio, mas ele é suposto estar sob controle, ele é suposto estar num grau de disciplina interna em que a alma é que manda, a alma é que diz, a alma é que está em aprendizagem permanente. E nós fizemos ao contrário. A alma, coitadinha, não é tida nem achada. A gente às vezes nem sabe como é que há de fazer esta meditação, esta reconexão interna. E claro que o ego apanha a oportunidade e aqui vou eu agora tomar conta da vida desta pessoa e faz o que quer. Entra em autogestão. Da casa. Certo, e entra em autogestão. E é horrível, é ver o ser humano, aliás, é só abrir televisão, não é? Mas a justiça divina, o karma e o dharma, claro que sim. Que não são punitivos, não é uma força punitiva, não é? Impedem-nos de estar sempre a cometer os mesmos erros. E promovem a evolução. Eles não impedem, eles trazem a oportunidade da mudança, mas eu posso estar 3 vidas seguidas a fazer a mesma asneira. Mas eventualmente... Com preços caríssimos, como é lógico, vou sofrer, mas o livre-arbítrio eu acredito que sobrepõe-se. E esse sofrimento, essa dor, implica da nossa parte um esforço de superação, não é? de evolução, ou seja, o sofrimento tem a sua função. Tem a sua função quando já está consciente. Enquanto não está consciente, essa violência toda é projetada no outro. E quando é projetada no outro, quando eu digo o outro é que é o culpado da minha dor, não estou a fazer qualquer processo interno de superação, de entendimento, de compreensão, de integração daquilo que o outro representa como espelho kármico na minha vida, que foi atraído pela minha energia, porque há um historial com aquela entidade. Então, se eu estou a projetar, é a mesma coisa que eu agora ter uma briga com o espelho da casa de banho, porque está cheio de rugas. Sim. Ou seja, nós projetamos a nossa sombra nos outros, certo, constantemente. Certo. E isso nunca atraímos vai funcionar. em função da nossa vibração. Da nossa vibração e da nossa história. Da nossa história, do nosso karma, no fundo. Do nosso karma, dos padrões que herdamos dos pais, daquilo que no fundo são os padrões bem escritos no nosso mapa astrológico e que diz, por mais que eu queira fugir, ser diferente, ter uma história nova,
eu vou recriar figuras pela minha vida fora que vêm da mãe e do pai. Então, eu não me identifico com o pai. Pois, mas o pai vai aparecer no marido, o pai vai aparecer nos filhos, o pai vai aparecer no chefe e vai aparecer por aí fora. E tem que aparecer porque é um espelho. Porque, no fundo, aquilo que nós herdamos dos pais... Certo. As características dos pais são expressões de características que, provavelmente, que nós tivemos em existências anteriores. São. Eu acredito e falo muito nisto nas consultas, e quem me esteja a ouvir e já tenha passado sabe que eu digo isto. Os pais são muito importantes porque os pais foram escolhidos para representar os padrões da vida passada, e não é por acaso que biologicamente e energeticamente nós somos os pais. Por isso, quando nós dizemos eu não gosto do pai ou da mãe, é uma facada nas minhas veias mãe e pai. Então há um processo de autoestima e de amor próprio que não está a ser feito. Por isso, o que é chocante é que eles vão representar quem nós fomos. E quem nós fomos na vida passada, em vidas anteriores, não é que não tenha nada a ver com a pessoa que somos hoje, porque obviamente somos uma continuidade, mas os comportamentos, os padrões, as formas de agir, a densidade emocional, as escolhas que foram feitas por nós na nossa vida passada são obsoletas aos nossos olhos. Se nos dissessem, olha, tu um dia já violaste uma criança, quer dizer, aquilo nem é concebível para nós. No entanto, se a certa altura da nossa história nós vamos passar por uma experiência dessas, karbicamente, se andarmos para trás, ela foi criada por nós. Então, tirando este exemplo um bocadinho radical, os pais, a mãe e o pai, dão-nos o bolo, é como se fosse a farinha e a manteiga, dão-nos o bolo da pessoa que nós fomos ali atrás. Só que, a certa altura, as dinâmicas kármicas negativas tornaram-se tão densas, quase como um novelo que nunca mais conseguia ser desenredado. E então, a certa altura, nós escolhemos uma encarnação nova, aspectos do nosso mapa que são perfeitos para resolver este drama. E por isso é que precisamos dos pais para relembrar o drama, porque se não tivéssemos os pais a relembrar o drama, a gente chegava aqui e fazia um olhar aqui para os pais do passado e diria que horror, Deus me livre, e seguir em frente sem integrar aquela energia. É uma peça-chave, não é? Acaba por ser uma peça-chave na nossa evolução. Essencial. É como se fosse a energia que nos puxa à realidade. É como se fosse um Saturno que nos puxa à realidade e que nos diz: primeiro olhas para aqui, primeiro integras isto, primeiro reconheces isso nas tuas próprias veias e história e percebes que o teu caminho de vida é a cura disto. Ou seja, é parte de um projeto, de um plano evolutivo, não é? Pessoal. É muito inteligente. O processo de evolução é muito inteligente. Aliás, é tão inteligente que eu acho que às vezes até é difícil de aceitá-lo por ser tão inteligente. Ou seja, nada cai. Se nós formos ler um mapa e percebermos que esta pessoa tem determinados padrões que traz do passado, todas as perguntas que eu vou fazer em relação a esta pessoa, das pessoas que estão lá na família raiz, são todas representantes dos aspectos daquele mapa. Todas elas. Isto é perfeito. Nós estamos neste processo contínuo de purificação. Certo. E de consciência. De consciência. Porque nós não podemos andar em frente sem ir ter... Aliás, o andar em frente é resolver o passado. Se eu não olho para o passado, que critério é que eu tenho de andar em frente? Nenhum. E por isso é que as pessoas começam a inventar formas de estar vivo ou formas de ser feliz, porque, na verdade, se o futuro não está alinhado com a cura do passado, começamos a perder-nos nos tais papéis. Pronto, vou ter filhos e vou viver em função deles, ou vou viver em função de uma relação, ou vou-me agarrar aqui aos pais, ou vou salvar o mundo. Há muitas maneiras de eu me entreter o tempo, porque não sei o porquê é que estou cá, e não faço ideia qual é o meu caminho de vida. E por isso é que eu me apaixonei pela astrologia, porque eu nem consigo hoje imaginar, e até me custa lembrar da minha fase de vida em que eu não fazia a mínima ideia do que era o meu mapa, ou sequer
de qual era o propósito. Eu estava nesse propósito exterior. Vamos viver em função dos outros. Há muitas distrações, há muitas distrações. Muitas. É um Parque grande, de diversões a é um Terra. grande desafio, pois é. E, então faz sentido dizer que a família é mesmo para incomodar e para ser incomodado. Não é? A família é aquilo que aciona mais os nossos triggers. É um não espelho, é um espelho. Nós não viemos para os mudar. Nós viemos estudar-nos a nós próprios através deles. Por isso, vejo muita gente, por exemplo, mas eu queria que a minha mãe viesse à consulta, mas eu já ofereci um livro à minha mãe, porque ela também tem que perceber. Não. Não, mas não é para os mudarmos eles, é para nos mudarmos a nós mesmos. A nós mesmos. E a nossa mudança é que pode inspirar a mudança à nossa volta, eventualmente. Certo, certo. Se o outro escolher, não é? Porque o outro pode não escolher. O outro pode dizer, não, eu não estou nada interessado nesse caminho ou nessa pessoa que nova, por isso eu estou muito bem assim, deixa-me ficar e está tudo certo. Sim. Agora, isto é muito difícil, obviamente, quando estamos a falar de família, quando estamos a falar de relações, quando estamos a falar de filhos. A coisa torna-se um bocadinho mais complicada. Mas não devemos nunca deixar que o exterior impeça. Como é que eu posso deixar de fazer um curso, ou crescer individualmente, ou percorrer um caminho sozinha, porque o meu marido não gosta, ou porque os meus filhos, coitadinhos, podem ficar com a sensação do abandono. Nunca, jamais. Às vezes estes conceitos podem ser um pouco abstratos. O que é que a Vera entende por trauma? Trauma. Trauma é toda a experiência que não devolve o amor puro que nós sabemos que existe cá dentro. Ou seja, é um embate, é um choque, assim, uma espécie de uma faísca entre aquilo que é a experiência pura de amor e aquilo que é a experiência difícil, digamos assim, ou desafiante do mundo material. Sim. Isso cria trauma. Ou seja, não houve fluidez, houve dor. Sim. Da perspectiva. Quando nós não estamos preparados para lidar com determinadas situações, nesse momento, para sentir uma determinada dor, determinadas emoções, essa energia fica como que encapsulada dentro de nós, fica ali, ou seja, uma espécie de estagnação, não é? Fica uma bolsa de energia, fica isolada para nos protegermos até ao dia em que estivermos preparados. Dela. Certo. Até ao dia em que estivermos preparados para trazer à superfície. Ela é essencial. O trauma faz parte e é muito importante. Porque e não há ninguém que não tenha trauma. Ninguém. E porquê? Porque a alma, quando chega à Terra, há uma tendência a ir... o ser humano tem uma má relação com o vazio, que é precisamente a experiência da Terra. Ou seja, a experiência espiritual é o amor puro. É como se fosse aqui um yin e o yang na sua forma mais redonda e mais pura e mais integrada, a gerar luz e amor permanente. A partir do momento em que há uma encarnação, aquela mônade é dividida, ou seja, entre o corpo, o espírito, para a experiência terrena poder acontecer. Essa fusão, essa ruptura, cria o chamado vazio da alma. Que dói, que é desconfortável. O que é que vai acontecer? É aquela nostalgia de paraíso perdido que todos temos. Não é? Certo, certo. Então, dentro de nós, há a memória da luz e do amor, como quem diz, eu vou encontrá-lo outra vez. Só que vamos para o mundo material à procura da alma. Obviamente não vai acontecer. Por isso, o primeiro trauma começa a ser logo o do nascimento. Ou seja, o bebê está ali feliz e contente, chama aquele útero de paraíso, isto vai ser assim para o resto da minha vida, pumba, vem o nascimento e cria ruptura. Ruptura para dar movimento à experiência. A experiência que vai suceder-se para criar evolução. Há dias pensava sobre estas questões e caiu uma ficha. Sobre... Isso é bom. Sim. Pensei no gênio da lâmpada. Sim. E percebi, ok, então é isto que significa. Porque é uma alusão à alma, pelo menos é assim que eu interpreto, e que essa ficha caiu-me há pouco tempo. Certo. Porque realmente quando encarnamos é como se essa unidade de energia luminosa e vibrante fosse engarrafada, certo. É? Como se entrasse numa garrafa opaca, fica presa no corpo, não é? Opaca e que nos oprime, não é?
E depois nós temos que ir aprendendo a exprimir, de alguma a expressar-nos, não é? Com estas limitações, não é? Que é um grande desafio. Os mestres e os livros antigos sempre diziam que o molde final, ou o objetivo final do ser humano é ser Deus na Terra. É conseguir trazer a luz e o amor, a identidade integrada, a essência pura na experiência terrena, que é uma coisa para nós quase inatingível, ou seja, estamos muito longe. Emanar luz através da garrafa densa, não é? Certo. Uma harmonia entre aquilo que está dentro e aquilo que eu sou fora, que é uma coisa que parece fácil de dizer, não é? A harmonia entre o fora e o dentro. Escrevo isto milhões de vezes, mas é talvez das coisas que nos vai levar ainda muitas encarnações a atingir. Porque aquilo que está fora está sempre a condicionar aquilo que está dentro, através de medos, crenças, ideias, opiniões dos outros, o meu próprio estado emocional, ou seja, esta tensão que existe entre o exterior e o interior, que somos nós que vamos ter que resolver, algures, a fazer o quê? A libertar o exterior. Quanto mais eu liberto o exterior, mais eu consigo encontrar essa harmonia aqui dentro. Como todos temos trauma, ou somos trauma, porque na verdade eu acho que nós somos karma, não temos karma, nós somos karma. Certo, memória ambulante. Sim. Então, as famílias disfuncionais não são a exceção, são a regra. Não é? Certo, as famílias funcionais estão cheias de aprendizagens e estão cheias de oportunidades de crescimento. E há sempre a história da ovelha negra que está dentro da família a criar novas rupturas. Sim. Porque lá está, o que é uma família? Eu não digo isto com qualquer julgamento. Certo. Eu penso que todos os desafios sejam grandes oportunidades. Quanto maior o desafio, maior a oportunidade. Sempre. Na verdade, até pode ser uma grande bênção nascer numa família mais difícil, mais complicada. É uma escolha da própria alma. Sim. A própria alma, isso vê-se no mapa, sabe? A gente vê no mapa, sabe-se perfeitamente qual é a alma que escolhe a vida mais puxada, digamos assim, mais desconfortável. Tudo isso está já estampado no mapa. É no desconforto que nós evoluímos, não é? Só que é um desconforto necessário, porque se, por exemplo, eu passei muitas vidas agarrada a uma família tradicional, submeti-me a regras, submeti-me às ideias deles, submeti-me às formas de viver. Por exemplo, nesta família todos casam, ninguém se separa. Nesta família todos somos advogados. Nesta família todos vestimos de encarnado. Nesta família todos somos do Sporting ou do Benfica. Ou seja, o que é que se dá ali? A nível material até pode haver muito conforto. Há apego, há segurança, há o apoio do outro, aquela família do eu estou cá para ti, tu estás cá para mim, é tudo muito bonito. A nível espiritual é uma paz podre. Claro. Ou seja, chega uma altura que não, o comboio encalhou ali e ficou a repetir a história. Então, alguns, alguém tem que ir deitar a parede abaixo. E lá nasce, então, a alma corajosa que decide fazer diferente, que escolhe por bem a si e ao clã, porque o clã também vai precisar dessa parede furada para evoluir. Exatamente. Escolhe fazer esse trabalho. E não são fáceis essas vidas. Quais são os sinais de uma criança interior ferida? Podem ser tantos. Tanto pode ser explosiva na forma de violência para fora, cobrança, julgamento, ir buscar comportamentos radicais para chamar a atenção, como pode dar a famosa depressão, da implosão e da ausência de vontade de viver, porque não há sentido, porque não há direção, porque a nossa sociedade, a religião que nós tivemos, nada nos dá a direção. Ficamos todos a achar que viver e ser feliz é casar, é ter um carro, é ter uma boa casa, um bom emprego e pronto. Parece que o carrinho do supermercado está cheio, pomos lá o cãozinho, o gatinho, fica giro na coisa, umas casas de férias e bumba, lá vamos para a caixa a caminho da nossa felicidade. E depois não acontece, como é lógico, porque ser feliz não tem nada a ver com esse... Então o ser humano traumatizado, no fundo, que não faz esse processo de cura,
ou não percebe porque é que foi traumatizado ou porque é que tem essa dor. E até que ponto é que essa dor foi criada por ele próprio, porque está num processo de evolução que ainda não entendeu. Pois, e é complexo, não é? Porque não é só o karma individual, há o karma familiar também, não é? O karma coletivo. Certo. O karma familiar Certo. é uma egrégora, não é? São egrégoras. São laços, certo. E Por isso é muito complexo, mas ao mesmo tempo tem uma explicação, que é isso que eu vejo nas consultas. As pessoas ficam a entender a história, os testemunhos que elas me dão. Finalmente eu percebi a minha história, percebi porque é que estou cá. Isso acho que é a parte mais bonita da astrologia. muitas vezes os padrões os padrões dos nossos pais que nós reproduzimos, não é? São reveladores de karma familiar. Certo. E nós temos a oportunidade de interromper, não é? Ou seja, Sim. Temos quando os reconhecemos. Depois, quando os identificamos, quando os reconhecemos. Certo. Porque tanto podemos estar a copiá-los. Não os passar para os nossos filhos, não é? Cortar aí. Certo. Podemos, sem querer, há dois caminhos errados que podemos tomar, que é, eu olho para a mãe e para o pai e digo, eu não quero nada daquilo na minha vida e vou pelo caminho oposto. Isso é uma fuga, é um engano a mim própria, é uma traição ao meu próprio clã, porque eu estou em julgamento de algo que eu não compreendo e estou num processo de fuga a dizer, eu não quero aquilo, eu quero algo novo. O outro processo é eu copiar, por amor ao clã e por necessidade de ser validada, porque ainda não me sei validar a mim, eu vou copiar os pais, eu vou fazer tudo o que eles fazem, eu vou ser a continuação da história, onde eles me vão aprovar e pôr a mão por baixo, porque eu estou a fazer tudo igual a eles. Nenhum destes caminhos é saudável. Ou irá gerar a cura dos traumas, porque estes dois caminhos vão gerar trauma, porque eu, a caminhar sozinha sem integrar os pais, vou criar trauma. E atrair a minha história de evolução a ficar igual aos pais, também vou criar. Então, sim, a única maneira de evoluir, e o Bert Hellinger foi o grande terapeuta que trouxe esta consciência, foi a integração dos pais, que é, os pais têm comportamentos A, B, a Z, uns eu valido e gosto e faço tensões de os continuar, outros são negativos, são tóxicos, eu proponho curá-los. Então, aí sim, aí a minha vida tem um sentido evolutivo de amor pelo clã, de amor por quem me deu a vida e permite que a minha vida tenha um sentido nobre, que é a cura, a minha cura e a cura do meu clã. No entanto, a maioria está nestes polos, ou a copiar, ou fugir, e, na verdade, ou rejeitar. A cura da humanidade, não é? Talvez seja esse o maior contributo que nós possamos fazer, certo, para um mundo melhor, não é? Certo. É olhar para dentro. Certo. E os pais são ótimos para a gente olhar para dentro. E comprometermos com o nosso crescimento e a nossa própria evolução. Certo, certo. De forma a contaminar o mínimo possível os nossos filhos. Certo. Que não conseguimos também deixar de fazer, porque eles já nascem com predisposições, claro. Com a carga da família. Está lá o sangue. Se está lá o sangue, está lá a genética, está lá a epigenética, está lá tudo. Por isso, por mais que a gente lhes queira pôr uma redoma à volta, eles já têm uma história traçada no mapa deles. E isso... Sim, mas não existe propriamente predestinação, não é? Existe uma predisposição, não é? O caminho de vida está escrito no mapa. Não é um destino, porque ele não me obriga, mas é como se fosse uma seta que convida a dizer, este é o propósito que a tua alma se propôs. Ou seja, ela saiu da vida passada, olhou para trás e disse, ok, fiz bem, fiz mal, aquilo que deixei por fazer, aquilo podia ter feito melhor. E há uma encarnação nova como proposta de trazer aquilo para criar um estágio novo. E nós podemos afastar-nos muito? Podemos, mas o universo não gosta muito. Pois. Porque quem faz este plano é a alma. Quem é que vem contrariar este plano? O nosso ego.
E o nosso ego, a nossa mente inferior, quando começa a fazer contas sozinha, sem levar este plano em conta, boa sorte. Exatamente. Porque mais cedo ou mais tarde os movimentos da vida vão tirar a pessoa dessas ilusões. Quanto mais os pais se aproximam do seu Dharma, mais alta talvez seja a probabilidade dos filhos se aproximarem também do seu próprio Dharma. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso seria ideal. Isso seria maravilhoso. Acho que é assim, parece-me que é assim que a humanidade se vai purificando. Não é? O que não quer dizer que os filhos tenham que vir perfeitos ou que tenham vidas fáceis, porque lá está, a intensidade da vida é a própria alma que escolhe. Por exemplo, se eu tive uma vida muito reglada no passado, fui uma pessoa que tive, por exemplo, dinheiro, tive sossego, tive uma família que não me deu chatices, foi muito bom para o meu ego. A minha alma chegou ao fim da vida tipo com meia dúzia de experiências que se calhar nem foram evolutivas. Então, ela vai escolher uma próxima encarnação um bocadinho mais intensa. Planetas em signos de fogo, aspectos no mapa que permitam que aquela alma saia um bocadinho agora do seu sossego ou da sua exagera tranquilidade e consiga movimentar-se e criar experiências novas e ir à procura de um estilo de vida que lhe permita realmente dar grandes saltos. E às vezes aquilo que para a alma é um estilo de vida rico em termos de experiências de evolução, para o ego é uma canseira, é uma vida instável, porque é que eu fui passar por aquele divórcio, porque é que eu fui passar por aquelas perdas. A alma está toda entretida porque ela está a evoluir através dessas experiências todas. Por isso, ego e alma nunca estão em sintonia, querem coisas diferentes. E por isso é que, se nós não tivermos um bom trabalho de consciência do que é que a nossa alma escreveu no nosso mapa e pusermos o ego ao serviço deste coisa, ele começa a entrar em autogestão. Sim. E esse não é nada bom quando isso acontece. E será possível nós aceitarmos a nós mesmos e alinharmos com a nossa alma enquanto não aceitamos a nossa mãe? Não muito, porque a mãe implica toda uma... A mãe é uma projeção de algo que está a acontecer aqui dentro. Ou seja, por exemplo, se eu fui buscar uma mãe narcisista, ou uma mãe cheia de apegos, ou uma mãe... Algo lá atrás aconteceu. Eu posso ter tido uma vida em que, por exemplo, não amadureci, não cresci, não me fiz à vida, não me tornei adulta, não ganhei responsabilidade, não ganhei maturidade, não fiz nada por mim própria, não tenho independência, não tenho nada. E assim fiquei a vida toda. Eu até posso ter 50 anos, mas continuo a ter as emoções ao nível de uma criança, ok? Numa encarnação seguinte, isto tudo, eu estou a fazer escolhas, certo? Eu estou a escolher, eu estou a dizer ao universo, eu escolho ficar aqui debaixo da asa desta mãe e escolho não amadurecer. Porque a minha escolha é isto que está a refletir. Com o trauma há uma estagnação, até é possível perceber a altura da vida, não é? A idade em que se deu o trauma, pelo tipo de reações, de comportamentos que a pessoa tem quando fica triggered, não é? Quando se toca na ferida. Sim. Por exemplo, na próxima vida, esta pessoa que teve aqui esta vida tranquilinha pode vir a escolher pais desafiantes, pessoas difíceis. Porquê é que vão ser difíceis e aí sim vem o trauma? Porque trauma? Porque se eu venho de uma encarnação onde me habituei, as minhas crenças passaram a acreditar, as minhas emoções passaram a acreditar que eu posso ser cuidada por outro, posso recriar o útero pela vida fora, posso ficar imaturamente aqui dependente de uma mãe. Na próxima encarnação, a minha própria alma vai olhar para trás e vai dizer: que horror, como é que eu me deixei ficar assim? Não fiz nada por mim, não evoluí, não cresci, não ganhei independência, não fiz o processo de maturidade. Então, na próxima vida eu vou escolher uns pais ou ausentes, ou que me abandonam, ou que são narcisistas, ou que não me dão amor. Claro que aí sim vem o trauma,
porque como quem diz, espera, que eu não estava à espera desta dor, mas aquela dor é essencial. Porquê é que aqueles pais não vão dar amor? Porque a pessoa tem que fazer o desapego primeiro da vida anterior, daquela fonte de apego, de amor permanente. E depois de fazer o desapego e aceitar que os pais são os pais perfeitos para a história, entrar no processo de amor próprio, entrar no processo de cura e largar e dizer aos pais, muito obrigada pelo amor que não me deram, porque foi essa ausência de amor que me fez encontrar o meu. E aí o trauma, como toda a dor, é alquímica e é positiva e necessária. Só que depois a gente fica muito zangados com os pais a vida toda. Tu vê lá o que é que ele me fez. Não é? E não chegamos à cura. Isso é próprio do ego, não é? Da criança interior ferida, não é? Culpar os outros, não é? E revoltar-nos contra tudo e contra todos. Certo. Enquanto não, na verdade, não assumimos a responsabilidade pelas nossas escolhas, pela nossa vida. Certo. Porque a criança interior, na verdade, precisa da maturidade nossa adulta para lhe levarmos então a compreensão e o amor que ela não teve. Porque nós já em crianças, uma criança que repara à volta e diz, meus pais são imaturos, são indisponíveis, só pensam neles próprios, são materialistas, são narcisistas, não interessa o que eles são, não estão cá para mim, esta criança está a passar por um trauma que irá no futuro gerar-lhe o amor próprio, a confiança, a identidade. Se eu tenho apego aos pais, eu posso estar a vida toda presa à ideia de que eu sou a filha daqueles senhores. Mais nada. Ainda no outro dia eu vi alguém no Facebook que dizia, eu sou a filha de não sei quem. Eu disse, uau, haja problemas de identidade. Ou seja, como é que eu descubro quem é a Vera? Como é que eu percebo que afinal há um puzzle aqui para construir, quando as outras peças todas me falharam? Na verdade, nós somos filhos da terra e do céu, não é? Da terra e do céu. E os nossos pais aqui são pais adotivos, não é? São os tais espelhinhos, são duas estatuazinhas que nos lembram, que a gente de vez em quando tem que olhar para lá e dizer, uau, isto é o que eu trago na minha veia, isto é o que eu preciso curar. E nós, enquanto pais, temos que ter bem presente que os nossos filhos são filhos de realeza, são reis, têm origem real, e nós estamos aqui, nós somos um servo dos reis, estamos aqui para lhes dar apoio, lhes dar assistência. Certo. Eles não são nossos. Mas permitir que eles tenham as vivências deles e que honrem os mapas deles. Eu tenho 2 filhos que têm 2 mapas completamente diferentes. E que não se esqueçam da sua origem real. Certo, certo. E que tenham sempre essa consciência que eles já são perfeitos. Vêm a lidar com as imperfeições que eles acham que têm, que na verdade são os tais, a tal questão kármica de uma encarnação para a outra. Mas sempre com a consciência de que eu já sou perfeito. Eu estou a aprender a lidar com a imperfeição, com esta confusão toda que é a vida, com esta diversidade toda à minha volta. Mas, se eu consigo ver isto de um ponto de vista interno de harmonia e perfeição, isso tudo a gente começa a levar esta ordem interna ao exterior e a perceber que afinal esta dor que eu tenho está projetada naquela mãe, esta dor B que eu tenho está projetada naquele pai, e perceber que afinal todos à nossa volta estão mais bolas de espelho antigas das discotecas. Sim. Elas devolvem pecinhas internas. Então precisamos de aprender a fazer isto, porque ainda estamos a apontar o dedo ao espelho e a dizer que o espelho é mau. São tudo pistas, não é? Acerca de nós mesmos. Pouco assumir aquela postura, aquela atitude de detetive em relação a nós mesmos. Certo. O que é que a vida nos está a mostrar? Certo. O que é que esta situação me está a mostrar sobre mim? Poucas pessoas sabem fazer isso. Porque lá está, há uma crença de que eu até já sei fazer isso, ou porque fui a um curso, ou porque li um livro, mas depois a realidade nua e crua salta o bicho mau, salta a sombra, porque lá está, não é por acaso que ela é inconsciente. Por isso, por mais que a pessoa no consciente queira dizer eu já resolvi, eu já percebi, eu já sei, é só picar um alfinete
E a gente aí sim vê a realidade, aí sim vê a realidade, e ela própria vê a realidade. E a questão era exatamente isso que estavas a dizer, que é, temos que aprender a estar a observar, temos que aprender a observarmos a nós próprios. Porque estamos hipnotizados pelo exterior, o exterior é bom e é mau, e é bonito e é feio, e pumba, rótulos, julgamentos, carimbos, 24 horas por dia, que não servem para nada, porque o exterior afinal é espelho. Por isso neste processo pode ser importante também uma certa solidão, não é? A tal solidão sagrada para nós não é isolarmos do mundo completamente, mas haver um podemos estar acompanhados. Um espaço para recolhimento, não é? Muito importante. Para ir para dentro, desligar-nos da televisão, dos jornais, dos telejornais, da internet, haver um espaço de recolhimento, de reflexão, de meditação. Muito importante. A vida está muito ruidosa e muito barulhenta. Esse grande desafio que é estar no mundo sem ser do mundo, sem nos deixarmos absorver. Certo. É muito difícil ainda. Nós não fomos educados. Nós nunca nos podemos esquecer que a religião tomou conta de todo o espectro espiritual dos últimos 2000 anos. Não foi brincadeira. E até hoje, se nós considerarmos que a alma fala em emoções, fala em memórias e fala em intenções de evolução, e todas estas três peças estão perfeitamente identificadas no nosso mapa. Nós conseguimos perceber do tipo de densidade emocional que esta pessoa traz, que vivências foram vividas lá atrás, que precisam de cura. Lá está, eu preciso do A para perceber o B. Se nós formos à religião que temos e que nos condicionou a nível coletivo e individual dos últimos 2000 anos, nós não vemos lá terapeutas, absolutamente nenhuns. Não há lá alguém a gerir emoções, porque é que eu estou triste, ou porque isto, ou porque aquilo, nada. A reencarnação desapareceu, algures, no meio da história, onde supostamente deveria estar lá, não é? Mas evaporou-se magicamente. E astrólogos, que são os que dariam a proposta de evolução, porque é que a minha vizinha consegue ter uma família feliz e eu não? O que é que está escrito no meu mapa diferente do dela? Porque é que eu tenho vivências A e vejo as pessoas à volta a ter vivências M e S? Também não temos lá terapeutas, não temos terapeutas, não temos a reencarnação, não temos astrólogos ou numerólogos. Então, não temos lá as três coisas mais importantes. Eu não preciso de ir a uma religião, ouvir dizer que tem que ser boa, correta, amiga do próximo e portar-me bem. Eu não preciso de uma religião para isso. Então, os valores universais, os valores internos universais e espirituais não precisam de religião. Nós já não nascemos com eles, nós temos cá dentro todos os arquétipos. Então, eu pergunto se saber quem eu sou, gerir as minhas emoções e lidar com as minhas cargas passadas é aquilo que me permite evoluir, e se eu não encontro isso na religião, então eu pergunto onde é que as pessoas se vão encontrar e responder a estas perguntas todas. O conhecimento vai-se diluindo, todas as religiões, na sua origem, não é? Bebiam de uma mesma verdade. Mas são sistemas que vão cristalizando e que vão sendo corrompidos pelo homem, não é? Pelo ego. Não é? Certo. Há uma diferença muito grande entre o Ocidente e o Oriente. E o Ocidente está pouco orientalizado, digamos assim. E deveria estar muito mais, porque parecendo que não... É extremo yang. E parecendo que não, foi muito ditatorial. Ou seja, não podemos estudar, não podemos abrir livros, não podemos abrir a mente, não podemos criticar, não podemos fazer perguntas. Tudo isso é muito castrador, muito dogmático. Por isso nós temos... eu às vezes olho para o povo da Coreia do Norte e fico a pensar, espiritualmente nós não estamos muito diferentes. Fomos nós, se calhar fomos inquisidores os dois, não sabemos. Pronto, por isso foi uma religião muito... Não podemos culpar ninguém. Não, mas eu não sou muito fã da religião e acho que está bem claro, mas porque acredito hoje que temos tantas ferramentas, infelizmente a psicologia não se abre para um lado mais esotérico,
ficou ali fechada também nos seus também dogmas, tal como uma religião, e o facto, por exemplo, da psicologia nem sequer estudar astrologia ou não conceber a astrologia. A astrologia é um curso intensivo de psicologia. Quem saiba bem a astrologia não precisa de rigorosamente mais nada. Sim. Está lá tudo. Então, a própria psicologia está muito castradora e muito limitada, principalmente, muito superficial. Sim. E claro que porque ela não tem por onde ir buscar profundidade. Na verdade é uma distorção, não é? Própria deste materialismo, não é? Extremo. E o facto de também lhe chamarem ciência, que é uma coisa que me transcende, porque se psicologia é filosofia e estamos a falar sobre as dinâmicas emocionais do ser humano ou existenciais do ser humano, eu não sei como é que isso se revela em ciência, mas pronto. O que eu sei é que seja a pessoa que vem da psicologia, seja o próprio psicólogo, que tenho muitos nas minhas consultas, o que é certo é que eu noto que há muita superficialidade, muita ingenuidade, muita ignorância, muito... Se bem que há cada vez mais psicólogos a abrir a com mente. abordagens muito inovadoras. Certo, Eu mas conheço ainda são alguns. muito... Ainda bem que cada vez São há poucos. mais, mas São ainda, poucos, ainda não são mas há muitos. Certo, alguns que fazem trabalhos incríveis certo, certo. e que já estão mais despertos para a dimensão espiritual do homem e que integram isso na sua abordagem. Futuro, vai ser o futuro um bocadinho, porque a psicologia sozinha, Claro. sem conceber, como é que se consegue entender uma infância difícil sem perceber que há um passado, Claro. que houve uma memória da alma a escolher aquela infância, ou aquele país, ou aquela família. Quer dizer, descartar isso é explicar o que é a pessoa sobre a dor dela. Isto é uma questão de... Nós ainda estamos num estádio de evolução da humanidade muito inicial. Não é? Somos bebês, na verdade. Não é? Nós somos bebês. E provavelmente daqui a não muito tempo nós ainda só conhecemos 3 estádios de consciência. Noutra escala, não na escala das 7 dimensões de consciência, que é o sono, o sonho e a vigília. Certo. E só quando a nossa consciência estiver mais expandida, de uma maneira geral, cá está para breve, espero. Não sei. Eu sou um bocadinho mais pessimista. Não sei, não espero nada. Eu sei que que tudo é perfeito. Certo, tudo é perfeito. Mas a gente estava há bocado a falar. Mas só para concluir, peço desculpa, Não faz mal. onde banalizar-se a telepatia, Certo. enfim, e todos os poderes inatos, não é? Tanta coisa que a gente tem cá escondida, claro que sim, claro que sim. Por isso eu acho que ainda estamos muito longe. E por isso é que estávamos a falar há bocado das pessoas que já se querem ir embora e que gostam de acreditar que estão na última encarnação e que já não precisam de cá voltar. Eu acho que estamos na primeira classe. E ainda temos um mestrado para fazer. Ou no jardim de infância. Sim. Sim. Mas que olhar para a humanidade, o grau de banalizar-se. violência e de projeção e de sombra que ainda existe, nós estamos cá no meio. Por isso, por mais que já tenhamos desenvolvido alguma consciência aqui no meio de tanta violência, não quer dizer que já atingimos o topo da montanha. Claro. Nem pensar. Pouco mais ou menos. Isto é uma escada que não tem fim à vista. Certo, certo. Ainda assim, acredito que não falte muito tempo para estas coisas se banalizarem. Por exemplo, o conhecimento de vidas passadas, a telepatia, a clarividência. Certo. Nós vamos ter agora, para os próximos 7 anos, um trânsito importantíssimo de Urano em Gêmeos. Urano é o grande despertador, é o revolucionário do zodíaco, é aquele que nos liberta de padrões tóxicos, cegos, densos e que nos abre a consciência, que nos permite avançar. Ele é o grande planeta do futuro. Ele vem dar empurrões, saltos quânticos de consciência e de comportamento em relação ao futuro. Por isso é que os trânsitos de Urano são famosos por
ser assim uma espécie de uma tesoura. Eles cortam onde está problema, eles vão lá e cortam. Então nós vamos ter um trânsito de Urano a transitar pelo signo da comunicação durante os próximos 7 anos. Ele está praticamente a entrar lá. O que eu diria que vem desarrumar a casa, não só mental, nossa, ou seja, eu pensava assim, agora vou pensar assado, eu acreditava nisto, agora já não acredito. Vai revolucionar a maneira como nós comunicamos, pensamos, acreditamos e gerimos a nossa mente. Eu diria que, como diz o Nuno Michaels, ainda hoje li uma coisa dele sobre isso, vai revolucionar também os mídia, esta loucura de massacre mental que eles geraram com os fake news. Por isso eu diria que tudo isto também vai com o tempo e vem trazer, como despertador que ele é, muita consciência espiritual, porque Gêmeos faz oposição a Sagitário, que é o grande signo da espiritualidade, da consciência espiritual. Então vai haver muita lâmpada a acender, muita gente que se calhar ainda nem lhe passa pela cabeça que a vida é inteligente. A mudança é de dentro para fora, não é? Então, à medida que nós nos vamos transformando, o meio vai sofrendo também alterações. Certo, claro que sim. Os políticos, a religião, enfim, este antissistema, na verdade, é criado por nós, não é? Isto são egrégoras, não é? Mantido, principalmente, não é? Nós, quando falamos nas dificuldades, na guerra, na brutalidade, na violência, no egoísmo, divagamos muito e não precisamos de ir tão longe, porque basta olhar para nós próprios. Certo. Basta olhar para o nosso próprio egoísmo, o nosso próprio egocentrismo e todos os defeitos que nós temos que transmutar. Por isso é que o exterior é o espelho. Para sermos a diferença que queremos ver no mundo. Certo, certo. Porque se nós não mudarmos e não nos transformarmos, não é possível mudar o mundo, porque o mundo é a soma das consciências que o habitam, não é? E há muita violência ainda, muita violência. Por isso é que nós tendemos a rejeitar a violência. Eu não vejo televisão, não lido com certas pessoas tóxicas, mas sem noção nenhuma que se eu nasço num tempo que ainda é violento, nasço numa família onde há personagens tóxicas, por mais que eu diga que não quero ou não me identifico com esse tipo de comportamento, isso é só uma fuga. Porque a lei da atração não engana. Diz-me com quem andas, que eu dir-te quem és. É um ditado muito valioso, ainda nos dias de hoje. Então, é essa observação de o que é que eu estou a atrair, que tipo de filme é que eu fui buscar sem querer e que estava a dar naquele dia em que eu estava disponível. E que nós atraímos de forma inconsciente. Completamente inconsciente. A lei enquanto obedece à densidade. Por isso, por mais que a gente não queira... Enquanto não houver um esforço, um compromisso sério para olhar para dentro, para trazer à superfície aquilo que está nas profundezas do nosso ser, não é? Certo. Com muito amor. Não é? Com muito amor. Nós não podemos estar no comando da nossa vida. Não. Porque nós vamos estar a atrair em função dos nossos traumas. Certo. Ou seja, a nossa existência é condicionada, não é, por aquilo que habita no nosso subconsciente. Então, se nós não nos purificamos, certo. Claro. E aquilo que se vê fazer é, eu não me dou, o meu pai é tóxico ou a minha mãe é tóxica, por isso eu não lhe falo. Quantas pessoas me chegam às consultas a dizer eu não falo com os meus pais? Pois. Ou por ter relações com o meu irmão, ou, quer dizer, pessoas importantíssimas que se foram escolhidas pela própria, para estarem presentes na própria biologia, são pessoas que nós não podemos negar. Podemos não nos dar com elas até. Negar, nunca. Sim. Ou seja, alguns eu tenho que ir fazer um trabalho de espelho e perceber o que é que eu não quero ver em mim. O que é que eu prefiro fechar aquela porta e pôr lá fora os pais, ou o irmão, ou o marido, ou seja quem for, que eu não quero ver em mim.
É, o mais importante até do que estar com eles é como é que nós nos sentimos em relação a eles. Certo, Não é? certo, Que sentimentos é que eles despertam em nós, certo. não é? Como é que nós os vemos? Certo, porque a nossa mente até gosta da ideia de convivência, de respeito, mas depois por baixo da terra estão lá as teias de kármicas. Sim. E quer a gente quer não, elas é que vão agir. Sim, e essa é uma ideia muito interessante, porque não sei até que ponto é que a família, eh, com certeza, terá muitas dimensões que nós nem sequer concebemos assim à primeira. A célula da família pode mostrar-nos também como nós estamos todos ligados, todos conectados enquanto humanidade. Não é? Certo. Assim como a árvore parece estar isolada, não é? Mas no subsolo está ligada a todas as árvores através das raízes, não é? E a toda a vida. Não é? Nós também estamos todos ligados, não é? Certo. Entre nós. Estamos mais ligados à família, mas depois as famílias também estão ligadas entre si, não é? E há uma psicosfera, ou seja, Certo, exatamente. tudo aquilo que nós projetamos para a psicosfera é suscetível de afetar a humanidade, ou seja, nós afetamos a psicosfera e somos afetados por ela. Certo, não é? certo. Ou seja, as famílias com quem a gente vai conviver na infância, os colegas da escola, tudo isso está dentro da... O universo não lhe chama esta diferença ou esta diversidade que nós chamamos, família A, amigo B, não, chama-lhe energia, chama-lhe energeticamente padrões mais afinados e mais amorosos ou mais densos. E nós temos realmente esta coisa do passado, da sombra que nós trazemos, da parte que nós carregamos e que precisa de ser integrada, o tal problema que precisa de solução. Se nós não tivermos consciência disto, ele vai ser projetado. O Carl Jung dizia estas frases, tem estes conceitos todos. Qualquer pessoa que vá à net procurar as frases do Carl Jung, está lá tudo sobre a sombra. Ou seja, se eu não vejo, por exemplo, se eu fui, faz-se conta, trair um pai autoritário, se eu não vou um dia ao meu mapa dizer onde é que está o autoritarismo na minha vida, para além da projeção do pai, onde é que isto está no meu mapa? Onde é que isto está dentro de mim? Onde é que isto está no meu comportamento? Onde é que isto está noutras pessoas à minha volta? Eu vou fazer do pai o carrasco, eu vou dizer que ele é que é o problema. Quando um dia eu vou perceber que afinal não só estava no meu mapa, é um problema do meu passado que eu trouxe para resolver e como vem no inconsciente, a vida põe aqui uma personagem a representá-lo. Justamente para trazer à superfície aquilo que tem que ser visto. Certo, tirar da sombra Tem para que a ser luz. olhado. Exatamente, Certo. trazer à luz. Certo. No fundo é um parto. Não é? Certo, isso é que é a cura. Isso é que é a trazer cura, à a luz. integração. E quando eu percebo que o pai era o É um espelho instrumento. da minha sombra e que a minha sombra veio à luz por causa dele, eu deixo-lhe ter raiva e passo-lhe a ter amor. E passo-lhe a ter gratidão. agradecer. Exatamente. E libertar, porque lá está. Com as pessoas tóxicas eu não tenho que conviver com elas. Eu tenho é que fazer este trabalho interno. Nem que seja à distância. Não há necessidade de convivência, principalmente se a outra pessoa é violenta ou me ataca. Agora, internamente ela tem que ter um lugar no meu coração. Eu tenho que estar cá no meu altar como, olha, tu eras uma pessoa tóxica, mas eu amo-te muito e tu fazes parte da minha história. E aí sim, aí temos a paz, temos a integração. Então isto é exigente, implica terapia. As pessoas acham que fazer terapia ainda há um estigma para muita gente fazer terapia. Pode não é o único caminho, não é? Há vários. Há mais complicados às vezes. Sim. Não, eu diria, por exemplo, a meditação, não é? A meditação Também ajuda. mudou a minha vida. Certo. No meu caso, não, quer dizer, foi mesmo Há muitos determinante. Sim, Claro. há vários caminhos, há muitos caminhos. Eu já tive pessoas, por exemplo, agora a propósito da meditação, ainda há pouco tempo tive uma menina que ela dizia, eu tento meditar, mas eu só vejo os filmes lá dos traumas dela.
E Vera, mas eu depois dizia, põe numa caixinha, põe assim, põe luz. Não há uma fórmula e há pessoas que precisam efetivamente de Certo, terapia. Não é? certo. E isto é um tipo de pessoa que precisa, primeiro, de ir à hipnoterapia, precisa de perceber a sua história, precisa de fazer as pazes com os pais, precisa de um lado mental mais lógico de perceber quem ela é. E depois, agora que eu já percebi, então agora vamos pacificar as emoções e levar esta lógica à criança interior. Quando eu fiz este trabalho já posso meditar, então já consigo estar em paz, já não tenho aqui aquela revolução de comportamentos e atitudes que eu não compreendia, por isso é que eles estão cá, a andar à roda. E mesmo quando se toma a decisão e quando se inicia o bom caminho, digamos, Certo. Enfim, a transformação não é imediata, não é? É uma jornada, é um processo, leva tempo, não é? Não se pode esperar que muitas pessoas desistem e voltam para trás. Certo. Dá muito trabalho, é muito solitário. É muito trabalhoso, é muito solitário, implica coragem. E humildade de olhar para dentro. Porque quando se começa a arrumar, a limpar uma casa velha, assombrada. Assombrada é muito bom. Eu acho que nós somos um pouco isso. É uma casa assombrada, somos casas assombradas, não é? Antes de começarmos a fazer o trabalho. É claro que nós vamos encontrar fantasmas, vamos encontrar teias de aranha, ratos, morcegos. Certo. Por isso é que se diz que o signo de Escorpião, que é o meu, é o signo que vem. Há até um conceito interessante de fazer as pazes com os monstrinhos internos, com esses fantasmas todos, com essas partes que foram reprimidas por sobrevivência. Por exemplo, sei lá, eu posso ter vidas inteiras de mentira pessoal, de repressão social, de seguir crenças que não são minhas, de ir contra a minha vontade, no fundo, não ser livre. Então, tudo isso vai ficar reprimido e vai para lá para os alçapões dentro de nós, mastigar essas experiências até elas virem à luz. Por isso o Escorpião representa um bocadinho esse trabalho interno de ir à sombra, de olhar para dentro, de deixar de projetar, que é a parte pior do Escorpião, é quando ele projeta, quando diz que a culpa é do outro, e assumir esse trabalho pessoal. E por isso é que os Escorpiões estão sempre nos consultórios, ou do lado da cadeira, ou da mesa, ou do lado de cá, mas é um signo que vem fazer muita terapia. Eu conheço bem porque tenho feito muito trabalho de campo com Escorpião, que as mulheres da minha vida têm sido Escorpião. Pronto, é interessante porque é a alma a dizer eu preciso daquela energia, e por isso é que a gente sem querer se atrai por aquilo que nos vem curar e não pela pessoa perfeita. Por isso esta ilusão amorosa que a gente ainda mantém, vou ter a pessoa certa. São ligações kármicas, é certa, sim, é a pessoa certa, mas é para evoluir, sim. Exatamente, sim. Exatamente. E às vezes a dor que o outro traz era exatamente a dor que eu precisava, porque lá venho eu resolver a ilusão, o apego, a dependência e todas essas cocriações que nós fazemos quando ainda não percebemos o caminho. E por isso é que o Escorpião não é um signo fácil, mas é necessário. E bem resolvido e já bem curado, é um signo maravilhoso, porque é o signo da cura. Do renascimento. Do processo de transformação. Enquanto que peixe já é uma cura diferente, é uma cura mais harmoniosa, é uma cura mais de integração e de rendição à vida. O Escorpião é mesmo ir lidar com o lixo, é mesmo aquela catarse que a gente tem na consulta, aquele ataque de raiva. E isso é a parte mais que eu acho que as pessoas fogem. Porque destabiliza, porque vai mostrar partes de mim que eu não gosto, porque eu não sei quem vou ser se passar por esse processo. E por isso é que nem toda a gente faz um processo de terapia profundo e transformador. Ficam lá no cursinho, no mental, mas fica ali na beira da praia.
Era a propósito da astrologia e de Escorpião. eh, e como é que é Escorpião, a Lua em Escorpião? A Lua em Escorpião Quando é se tem, no tema, quando se tem Lua em Escorpião a no Lua tema. em Escorpião. A Lua traz sempre embora seja um planeta das emoções, da sensibilidade, da nutrição interna, ele não deixa de estar conectado também com a vertente infantil, ou criança, ou imatura. Então há a vertente positiva do Lua em Escorpião, que é: eu venho buscar alimento espiritual através dos processos de transformação escorpiónicos. Ou seja, é uma lua que vai crescer e vai amadurecer e tornar-se inteira a partir da rendição e da aceitação dos processos de transformação. Porque é que ela traz este gosto e este prazer, esta necessidade, principalmente necessidade? Porque no passado houve provavelmente uma atitude algo imatura ou não muito adulta na forma de lidar com esse mundo emocional. Ou seja, aquela pessoa que, por exemplo, passou pela vida rasinho, aquela pessoa que não chorar não é para mim, aquela pessoa que diz: não, o problema é do outro, não é meu, e que passou assim pelos pingos da chuva. Numa vida mais para a frente, a Lua em Escorpião pode ser um desejo enorme de viver essas intensidades todas ao limite e de passar por esses processos ao limite. Eu tenho um filho com uma Lua em Escorpião e sei bem o passado dele, e sei bem a pessoa que ele é, e realmente ele é um estudante, um curioso, alguém que realmente tem um potencial de olhar para esta área de vida de uma forma muito, muito profunda. Quer dizer, foi escolher uma mãe escorpião, ainda por cima terapeuta, por isso há algo naquela lua dele que vem realmente fazer um trabalho muito, muito profundo e muito intenso. E ele já dá imensos sinais disso, imensos. Que bom, que certo. bom. Há dias eu comentava com um psiquiatra, o Mário Simões, que na escala de Hawkins o ponto de charneira é nos 200 Hz, que é a coragem, corresponde à coragem. Certo. A coragem é uma das qualidades do escorpião. É o escorpião bem resolvido e curado e com as suas sombras metidas já aqui iluminadas, é dos signos mais poderosos do zodíaco, se não o mais corajoso. O carneiro é corajoso, mas é impulsivo, ele atira-se para as situações e não deixa de ser, como é que eu vou dizer aqui uma palavra que não engane, ele é muito, está sempre em movimento, mas é um movimento que pode não ter profundidade. O escorpião faz porque acredita, porque vai-lhe às entranhas. Uma convicção muito profunda. É uma convicção profunda. É a alma dele a mandar e ninguém o demove. O carneiro atira-se para as coisas, pura e simplesmente. Não é propriamente... não tem esta água toda que o escorpião tem. Sim. E por isso é que o escorpião, quando está mal resolvido... Ou não temerário, não é corajoso, é mais temerário. É temerário, é cobarde, projeta nos outros, usa os outros, é manipulador, usa os outros para chegar aos seus fins. Bom, isto na pior versão, não é? Na pior versão, uma versão muito miserável. Eu sou escorpião, por isso agora a Vera vai ter que dizer qual é a melhor versão. Não, então há muita gente que se vai sentir ofendida. Mas em todos os signos tem estes extremos exagerados, mas não é um signo fácil. Aliás, eu acho que toda a violência do mundo, nas pessoas mais violentas, tem mapas escorpiónicos. Mas ela pode ser muito, muito bem direcionada para a minha alma quer aquilo e, com licença, saiam da frente que eu vou atingir aquilo. Aliás, o Gandhi nós estudamos muito o mapa do Gandhi nas escolas de astrologia e ele tinha imensos planetas em Escorpião. Ele virou o mundo, ele virou a história de uma nação.
Mas, porquê? Porque era oriental e Sim. porque estava bem direcionado. Bom, não só por ser oriental, mas Porque estava... era muito evoluído. Era Sim. evoluído precisamente por causa das filosofias orientais, Sim. que são muito mais inteligentes do que as nossas. Sim. Muito mais antigas, muito mais interessantes, muito mais inteligentes, Sim. sábias. Muita Não é sabedoria, o sim. ser bonzinho porque ser bonzinho, não. Bom, eu reconheço que, embora não tenha praticamente água no meu tema, eu sou ar e fogo, Pois eu não vi. eu podia ser estupidamente violento quando era noutra vida, nesta vida, sim. Certo, Sim. certo. Por isso é que lá está a fasquia, a régua. A régua diz tudo. Então acho que isso enfim, independentemente do signo, não é? Acho que isso tem mais que ver com o estádio de consciência do que propriamente com o signo, não é? Porque acho que qualquer um O pode ser signo dá-lhe a violento. qualidade, o signo diz o quê? O signo é importante, mas, tanto, por exemplo, o carneiro, que é um signo por excelência de ação e movimento e coragem, foco, no fundo é como se nós... Existem 3 estágios. Existe o estágio perfeito, de um carneiro ideal, de um carneiro que age pelo seu coração, que abre caminhos, que desbrava, que não tem medo. Mas depois existe, quando o carneiro não está sarado, existem dois problemas que ele pode vir a criar, ou 2 estágios onde ele pode cair, que é a falta de carneiro, que é a cobardia, o medo, a inação, a delegação do seu poder, da tomada de decisões nos outros, ou o instável, que mexe, faz, escolhe, mas não tem direção. E que pode até passar por cima dos outros, mas não tem direção, não tem nobreza. Então, não é raro, antes de chegarmos aqui, vivemos estas polaridades muito unidas uma com a outra. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa medrosa, insegura dentro da relação, mas se calhar no meu local de trabalho eu sou uma pessoa bruta, gosta de fazer as coisas sozinha ou que gosta de se impor aos outros. Porquê? Porque esta dor daqui compensa-se ali. Então, algures estas 2 dores vão andar de mão dada até eu compreender que sofro aqui e sofro ali. Então isto não é inteligente. Então começa o processo de libertação deste padrão, libertação deste, e então eu consigo vir aqui e dizer eu vou colocar o carneiro ao meu serviço e não interagir com os outros e depender dos outros para o cumprir. Então todos os signos no fundo têm esta história. É de validade. E por isso é que é tão complexo olhar para um mapa, porque eu tanto posso ter uma pessoa cheia de planetas em carneiro que estão todos aqui, ou seja, é uma pessoa passiva, é uma pessoa que depende dos outros, que diz a minha mãe é que manda na minha vida, ou o meu marido é que decide por mim, como posso ter outra pessoa, um mapa muito parecido, mas estão todos deste lado. Ou seja, está na encarnação, ou na experiência, ou no tempo de vida compensador daquelas dores todas. Por exemplo... A propósito do medo, o medo tem a sua função, é conveniente às vezes. Faz parte da régua. Mas se for em excesso, pode estupidificar, Castrar. não é? Castrar-nos, Sim. Impedir movimento, sim. Confundir-nos. Não é? Certo. E de uma vida será para a que- outra, ele vai aumentando. Será que grande parte da humanidade está refém do medo, dos medos? Muito bem escondidos. Quantas vezes a gente esconde o medo com coisas perfeitamente sociavelmente aceitáveis? Não gosto disto, prefiro aquilo. Ou formas de fugir ou evitar situações que na verdade é o medo que lá está. Seja, por exemplo, porque é que eu não mudo de um trabalho para o outro? Porque aqui estou confortável, sei lá, porque é ao pé de casa. Eu vou dar desculpas, por isso o medo é um bicho, é uma teia de aranha que se esconde muito facilmente. E o grande medo de mudar, de olharmos para nós Certo. próprios, não é? Certo, essa traição pessoal vai ser justificada porque eu não consigo dizer, olha, eu estou-me a trair e agora fiquei refém do medo e, olha, não faço nada na vida. Ninguém assume isto.
Então eu vou dar desculpas ao medo. Alguém dizia que o mundo é um campo de refugiados de si mesmos. De certa maneira, porque vamos dar essas desculpas. Então, mas não mudaste de emprego, porquê é que não largas esse emprego tóxico? Já só faltam uns anos para a reforma, ou... Vamos dar desculpas. Os filhos precisam, o marido não sei o quê... Não, e as pessoas estão mesmo dominadas por este antissistema, não é? Presas, porque estão a pagar a casa, o carro... Pois, por isso é que não falta é desculpas. Não sei o quê. Certo. Não falta é desculpas. Então, sentem... E ele sobrevive. Sim. E ele cá dentro sobrevive e alimenta-se e torna-se inconsciente. Quando o medo dentro de nós se torna inconsciente é a parte pior, porque nós não sabemos que a nossa vida está na mão dele. Ou seja, tudo o que eu estou a fazer é fugir de situações que me fazem encarar o medo. Isso não é viver. Isso é o que o PNL chama o away from. Ou seja, eu não vou por ali porque ali vai despertar o meu medo. Ali é tão engraçado. Não, ali não é engraçado. Ali só está a servir para fugir daquilo. Então isso não é viver. O viver é o meu coração diz que quer ir para ali, mas aquilo assusta, mas eu vou na mesma. E é aqui que o escorpião entra e realmente é poderoso, porque ele diz, venha ao medo porque eu vou dar cabo dele, eu vou enfrentá-lo, eu vou superá-lo. Mas lá está, por isso é que a gente não consegue fazer isto tudo numa encarnação só. Às vezes numa vida estamos a gerar o medo e depois só na próxima é que estamos a lidar com ele. E daí ser tão importante a gente conhecer o nosso mapa. Eu não me canso de dizer isto. Sim. Que ajuda a tomar consciência, não é? A trazer aquilo que está no inconsciente para o consciente. Certo. As áreas de vida onde a gente já sabe que tem que pisar ovos, que aquilo é a área de vida das bombas atómicas, é o sítio onde eu já sei que se eu não tiver cuidado ou não estiver alinhada com a tal energia, rebenta uma bomba ali. Por mais que eu idealize, deixa lá ver se... Por isso é importante, porque há áreas de vida que vão ser abençoadas e até relativamente facilitadas, e há outras que a gente quer carregar, não, está lá um Plutão. E vamos ter que lidar com ele. E é um processo maravilhoso. O processo de evolução é muito inteligente, que eu acho que é isso que a maioria das pessoas não tem noção. E este momento que estamos a viver, como é que a Vera o vê? É uma purga individual e coletiva, agora mais acelerada? Não é só uma purga, é uma mudança radical de paradigma, de vida. Nós estamos a viver uma coisa tão violenta, quase como se fosse uma morte em vida. Estamos a deixar de ser uma pessoa para passar a ser outra. É uma iniciação à escala global. Certo. E isto, normalmente, a alma, por serem processos tão violentos, escolhe desencarnar e reencarnar novamente num plano totalmente novo e diferente. E quase que nós estamos a viver isto em vida. O que é altamente desconfortável. Porque, por exemplo, eu falo por mim, sou de gerações que a gente nem máquinas tinha, quer dizer, vi uma televisão em casa com 2 canais. Por isso, aquilo que principalmente as minhas gerações ou até as anteriores estão a viver é desconcertante, é violentíssimo. Por outro lado, eu acredito, até pela posição dos planetas estarem curiosamente, quer dizer, temos planetas com velocidades tão diferentes, que curiosamente este ano, que estamos no ano 9, na numerologia, que é um fim de um ciclo de 9 anos, coincide com mudanças de signos, que é uma coisa que também não acontece, quer dizer, Plutão muda de signo de 20 em 20 anos, mais ou menos. Por isso não são coisas comuns e normais. E parece que se está tudo a condensar nestes últimos anos, praticamente desde 2020 até 2026. Até para o ano é que a poeira começa a assentar e estamos-nos todos a transportar para uma vida nova quase sem percebermos. Foi o fenómeno dos anos 60, mais ou menos. Quem lá estava, se calhar não se apercebeu da dimensão e da brutalidade que se estava ali a viver dos anos 50 para os anos 70. Então aquela geração dos 60 apanhou esta loucura toda. Nós estamos noutra. Estamos a fazer outra transição. Só como estamos cá, no meio do
da confusão, não vemos e não temos essa noção. Mas quem olhe para os mapas e perceba os senhores a andar, diz: oh meu Deus, isto é tudo novo. Isto é tudo, estamos a desbravar território onde o ser humano nem nunca imaginou estar. É tudo novo. Por isso, estou curiosa. Estou curiosa e atenta, principalmente porque os últimos anos foram energias muito diferentes, e foram muito de trabalho interno, muito de revelação interna. E agora vamos ter a oportunidade de trazer essas descobertas todas internas cá para fora. Por isso vai ser interessante. Estamos a viver tempos épicos. Épicos, é a palavra. Muito grato, Vera. António, eu é que agradeço sempre poder partilhar aquilo que eu mais amo e que me apaixona no mundo do conhecimento, e agradeço muito esta oportunidade. Muito grato também. Obrigada.